Olá, gente, tudo certo? Está aqui no canal Outro Livro e hoje a gente vai conversar aqui com a Pauline Torti. Vai falar aqui sobre o Erva Brava, esse livro de contos que saiu pela editora Fósforo em São Paulo, 2021, um livro de 104 páginas. Ele tem um texto de orelha do Itamar Vieira Júnior e é um livro sensacional, assim, gostei muito da leitura. Seja muito bem-vinda, Pauline. Prazer tê-la aqui. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela leitura e pela acolhida. Joia. Aqui no canal Outro Livro, a gente procura fazer esse diálogo entre as nossas leituras, as minhas e da Ana Beatriz, que às vezes faz as entrevistas também, e quem escreveu o livro, né, para fazer esse diálogo aí, fazer essa ponte aí para você que ainda não conhece o livro ou que já conhece e quer saber um pouco mais do que o autor pensa, a autora pensa sobre o próprio livro. Gente, a Pauline Torti, ela é de Brasília, ela é jornalista, mestre em comunicação e sociedade pela UNB. O livro Erva Brava é o primeiro livro dela de contos, foi vencedor do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, e finalista do Jabuti de 2022. A Pauline estreou na literatura em 2016, com o romance Allegro ma non troppo, da 8,5, que está esgotado atualmente, e esse livro foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura. Maravilha. Então, Paulina, a gente estava conversando, né? Eu gostei muito dos contos, né? Da forma como você organizou o livro, inclusive. E aí eu fui ver um pouco, né? Se você já tinha presença assim na internet, no YouTube e tal, no nosso canal aqui no YouTube. E vi que tem bastante coisa, né? Então, eu queria começar te perguntando, antes da gente falar sobre o livro, né? Como é que você se equilibra aí entre a criação literária e a vida literária, né? Assim, eu estava conversando esses dias com a Natália Timmerman e ela disse, olha, a vida literária é muito interessante, esse contato todo, essa relação, acho importantíssimo, é ali que a gente, inclusive, tem o melhor feedback no fim das contas, né? Conquista leitores, mas toma muito tempo, né? E da Sim. leitura, da escrita. Como é que você pensa essa relação aí? Ainda mais a Natália, que é uma querida amiga e trabalha muito também, né? Ela é médica psiquiatra. Enfim, ela tem que dividir aí a frente dela de atenção com muitas coisas, né? Com muitos temas. Eu, nesse momento, estou licenciada, eu sou jornalista, estou licenciada do meu trabalho e estou me dedicando à escrita de um novo romance. O que também aconteceu para a finalização do Erva, né? Eu passo em média 4, 5 anos para a escrita de um livro, né? O primeiro romance não, o primeiro foi mais ligeiro, foi mais breve a escrita, 2 anos e meio, mais ou menos. É, mas eu acho que o meu processo de escrita mudou um pouco também. E então eu preciso de um tempo e de um fluxo de atenção que ele não consegue ser tão compartilhado com outras coisas, né? Claro, tenho aqui minhas demandas de trabalho, tenho minha vida afetiva, meus amigos, coisas importantes também da vida às quais eu gosto de me dedicar. Mas eu preciso mesmo de uma atenção mais concentrada para a escrita, né? Eu gosto de ler sobre temas que de alguma forma tangenciem aquilo que eu estou pesquisando, que eu estou escrevendo. Evito ler um pouco os contemporâneos, porque eu acho que a dicção dos pares contamina um pouco a minha dicção, né, no momento de escrita. Então, por exemplo, estou lendo hum, textos muito antigos, né, clássicos, Sêneca, Hesíodo, coisas, e muita poesia também, coisas bastante antigas, porque eu acho que nutre a minha escrita sem atrapalhar na produção. Agora, a cena, né, a literária, os encontros, é isso que a Natália falou, concordo com ela, é super importante, a gente encontra, faz amizades, encontra pessoas maravilhosas, o livro circula entre os críticos, a gente participa de eventos, tudo isso é muito gostoso, né, tem o contato também com os leitores, mas às vezes me preocupa que isso protagonize a cena literária, né? Que o contato com o autor, a biografia do autor, o desempenho social do autor, né? Desempenho Uhum. também em redes sociais e coisas assim, seja tão relevante e às vezes me parece até mais relevante que o próprio texto.
né? Já vi situações até um pouco anedóticas, assim. Já vivi, na verdade. Uma vez eu estava num clube de leitura, as pessoas estavam lendo o meu livro, e uma pessoa muito simpática, uma senhora, veio me dizer: Ah, eu adoro você, eu te acompanho já desde que você lançou o livro, muito legal, ainda vou ler. E é curioso isso, né? Até esses dias saiu um artigo na Folha falando: daqui a pouco, primeiro a gente lança o livro, depois o autor escreve. Então, esses holofotes sobre a figura do autor, mais do que sobre a obra, e isso eu acho que é um traço também, né, da nossa época, né? Existe uma tendência ao culto das personalidades, né, das histórias das pessoas, um subjetivismo muito grande, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado e, por outro lado, também acredito que isso uma hora passe, assim, esse entusiasmo, né, de rede social e coisas assim, porque isso tudo é muito novo, né, para a gente está aprendendo a lidar com essas ferramentas. Mas eu concordo com a Nath, acho que é muito tempo, assim, é bom, é importante, até porque faz o livro chegar a mais pessoas, mas é uma competição, né, com o seu tempo. Então tem que ir dosando, assim, não dá para estar em tudo, né? Às vezes, de vez em quando, tem que recusar alguma coisa e priorizando, né, aquilo que é importante para o autor. Porque tem isso, também vai ter autor que gosta mais, né, dessa desse fervo, acho que é Uhum, perfil de cada um. Eu, eu, uhum. eu principalmente agora, né, que eu estou dedicada a outro livro, eu fico mais quietinha, um pouco mais reclusa. Pois é, esse é um problema, na verdade, nosso aqui, do próprio canal, no fim das contas, né? Como se Uhum. equilibrar, evitando esse culto à personalidade, e como também, assim, não levar, assim, a leitura que o escritor e a escritora têm do seu próprio livro a ser o único protocolo de leitura, no fim das contas, né? Claro, Porque claro. isso é algo que tem ocorrido também, muitas vezes, através das entrevistas, a gente ter ali a única possibilidade de leitura e a gente procura então fazer esse balanço aqui, é algo que nos preocupa muito sempre. Uhum. Mas assim, né? Belíssima capa, belíssima edição. Você falou que tem um conto sendo traduzido. Acho que o livro, né, deve ser traduzido em breve também. Não precisamos nem falar disso, mas eu queria começar falando sobre como é que você pensou esse livro, como é que você organizou esse livro. Porque ele tem também, o próprio Itamar fala ali no texto de Orelha, né, uma espécie de aura de romance, no fim das contas. Né? Ele tem uma unidade, assim, né, porque ele está centrado. Poderia dizer que tem essa personagem central, que é o lugar, né, que é Buriti Uhum. pequeno, né, e que está sintetizado, inclusive, num, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que aparece assim em várias das histórias, inclusive na história que dá fecho ao livro, né? Então pensar um pouquinho essa relação entre a organização do livro centrada numa espécie de personagem que é um lugar. E tem também espelhamentos internos, assim eu diria, né? Por exemplo, Cabelo das Almas e o Mandiocal, que são contos nos quais você dispõe ali dois casais de pequenos roceiros e faz o diálogo entre eles acontecer. Ou o Como Nascem os Sinos, o Santíssima, o Mal no Fundo do Mar, que tem essas personagens atravessadas pela fé, né? Então, queria te Sim, perguntar como é que foi organizar esse livro, decidir com que conto abrir, com que conto fechar, a ordem, né? Essas sim. questões assim da estrutura mesmo. Eu acho que vale a pena, não sei se quem está vendo a gente está ambientado aqui no, no universo do Eva Brava, são 12 contos, eles são todos ambientados numa mesma cidade fictícia interiorana, né, no interior de Goiás, chamada Buriti Pequeno. Então, de fato, concordo com a leitura do Ricardo, acho que o grande protagonista desse livro é o lugar, é o espaço, né? Os personagens eles servem para que a gente consiga acessar esse espaço e ver o que está acontecendo nele, né? Bom, sou aqui de Brasília, cresci aqui pelo interior de Goiás, minha família materna é toda goiana,
e eu vi uma mudança muito violenta no cenário, né? Do, do, do meu canto aqui, do meu pedaço. Então, quando eu era criança, até mesmo quando eu era adolescente, a gente tinha uma predominância de cerrado, enfim, tudo isso que eu acho que todo mundo está ciente do que está acontecendo no Brasil, né? E foi, assim, vastamente substituído por monoculturas, principalmente de soja. Também milho, né? Pasto, mas sobretudo monocultura de soja. A vida nessas pequenas cidades, nesses pequenos municípios, o estilo de vida, a forma como as pessoas viviam, começou a mudar muito. E isso chamou a minha atenção e a me incomodar, assim, né? Começou a me incomodar bastante, porque parece que você tem um mundo se esfarelando, assim, nas suas mãos e você não tem como fazer nada. É claro que essas mudanças não são sempre negativas, né? Tem coisas boas também, as pessoas têm mais acesso à educação, um pouco mais de acesso à saúde, mas junto vem, assim, né, uma tonelada de problemas, né? Os problemas todos da urbe, né, da cidade grande, violência, poluição, enfim, tudo isso que a gente conhece. E é meio espantoso você chegar num lugar. Eu não sou, né, uma pessoa tão vivida assim, não é que eu estou no fim da vida e estou vendo um mundo diferente do que eu vi quando eu era criança, né? Estou no meio do caminho ainda e eu estou vendo um mundo completamente diferente. É muito rápida essa transformação. E aí eu resolvi que queria mostrar isso, falar sobre isso. O primeiro conto que eu escrevi foi Uma Sorte, que fala do soterramento de um trabalhador num silo de grãos. E ali eu não tinha muito claro ainda se seria um romance, se seria um conto. Eu tinha essa cena desse trabalhador soterrado num silo de grãos, comecei a desenvolver. Quando concluí o conto, eu percebi que eu tinha ali alguma coisa que eu queria tratar. E aí veio a consciência de, não, eu quero mostrar isso, né? A mudança do lugar de onde eu venho, né? Como se esse lugar está se transformando e está sendo transformado. E acho que na sequência eu escrevi o Ternura e Crack, por aí foi, passei por uma tentação de escrever de fato um romance. Falei, não, eu gosto muito de contos, sou uma leitora de contos assim há muitos anos, desde criança, tenho até aqui alguns dos meus livros de infância, posso até depois pegar para te mostrar, umas publicações de coletâneas de contos do Tchekov, do Dostoiévski, que a minha mãe me deu da saudosa Círculo do Livro, né? Que não existe já há muito tempo. E eu falei, não, eu quero conto, porque o conto me permite experimentar, né? De uma forma que um romance. Claro, o romance também permite, mas do jeito que eu queria naquele momento, eu acho que o conto seria mais, o gênero mais propício, né? Ao que eu estava pensando. E aí, quando eu terminei de escrever o livro, eu já sabia qual seria o desfecho, veio esse desafio de organizar, né, os contos. E houve uma tendência de que Uma Sorte, que é esse do soterramento do silo de grãos, fosse o primeiro. Por ser um conto muito impactante, né? Você estava falando agora em tradução, esse conto também. Não, é o Carne de Paca que está traduzido para o inglês no The White Review, que é uma revista, se não me engano, inglesa de literatura. E aí veio a tentação de começar pelo Má Sorte, só que eu achava que podia dar a impressão para o leitor que ele está chegando numa história que é eminentemente rural. E aqui, embora as histórias se passem no campo, tem uma tensão entre o rural e o urbano. É uma pequena cidade que ela está se modernizando, né? Então, o Rio recebe, por exemplo, despejo de esterqueiros, né, de granjas, o crack chegou na cidade. Então, as lojas de crediário, especulação imobiliária, né, e, claro, o avanço da monocultura e do pasto. Mas eu achei que se eu entrasse com uma sorte, talvez eu não mostrasse a cidade. Então, eu quis mostrar a cidade primeiro, e aí entrei com Ternura e Crack, que é um conto que fala de pessoas usuárias, né, adictas de crack ali às margens do rio, no centrinho da cidade. E aí, aos poucos, fui dispondo. O último, só podia ser o último, não vou dar aqui spoiler, mas é um desfecho que, de certo modo, concatena, né, está concatenado com os contos que são anteriores, e esse eu não podia mudar de lugar. Esse só poderia ficar no lugar, no final. E aí eu acho que funcionou bem. Talvez Uma Sorte na entrada, né, fosse
uma entrada mais apoteótica, mas eu preferi deixar uma sorte ali um pouquinho mais para o miolo e abrir mostrando a cidade para o leitor. Eu acho que a forma como você abriu, para mim, foi talvez até mais interessante do que trazer uma sorte mesmo, Uhum. porque você torna aquela localidade mais complexa, no fim das contas, e capta um atravessamento do rural, do urbano, das perversidades da modernidade ali, né? Sim, Generalizando para uma situação que eu estava lendo esses dias que não sei se 20 a 30% dos brasileiros, para irem ao trabalho hoje, cruzam com algum tipo de cracolândia. Então, é algo sim. que é uma experiência generalizada no fim das contas, né? Então, eu acho que a abertura é impactante, sim. Eu acho interessante você ter começado por ali e depois ter entrado mais na terra mesmo, digamos assim, naquilo que na terra está se perdendo Uhum. ou que são as culturas locais, etc. Achei bem interessante essa forma aí. Esses tempos eu estava em Curitiba num evento literário, tinha lá Micheline Verunski falando do Caminhando com os Mortos e do Som do Rugido da Onça também. E o entrevistador perguntou para ela algo que ela respondeu de uma forma assim meio atravessada, que ele perguntou como é assim trazer o Brasil profundo, né, para literatura. E ela falou, olha, o Brasil profundo está no Brasil todo, no fim das contas. Que o Brasil profundo é esse Sim. atravessamento, né, de todas as perversidades da modernidade, como eu já falei aqui. Quando eu Agora, vim, pois perdão, é, fazendo só um adendo, mas eu acho que a experiência para quem vem de longe do litoral, como é o meu caso, uhum, eu entendo o que a Micheline quer dizer, existe uma crítica, inclusive, toda uma crítica feita até na academia sobre essa expressão, né, Brasil profundo. Mas na minha experiência pessoal, eu gosto dessa expressão, eu acho que ela dá conta uhum, de algo que não é visto. Porque, na verdade, se a gente para pensar, para você ter ideia, ontem uma jornalista me pediu indicações de autores da minha cidade que falassem da nossa região. E eu não consegui pensar em muitos nomes além dos que ela já tinha ali na lista. sei, Né? Embora existam muitas pessoas escrevendo aqui, as pessoas aqui escrevem sobre São Paulo, as pessoas aqui escrevem sobre o Rio de Janeiro. Então, é um cenário que ele é como um poço mesmo, ele é profundo, você não vê o fundo, né? É um cenário que ele desaparece. Então, eu acho que essa ideia de profundidade associada a alguma coisa que você não consegue visualizar e que está lá e que tem algo lá dentro, eu acho que me interessa, assim. Eu gosto de ver essa expressão associada ao meu livro. Eu sei que a maioria dos autores se incomoda com ela, uhum, mas para uhum, mim faz bastante sentido. Não sei se eu estou joia. aí querendo ver um copo meio cheio, mas Aham, aham, pode ser, pode ser. Para mim, assim, soou estranho também, assim, mas é interessante ver a forma como você está abordando aí, né? É, sim. por exemplo, porque eu venho, pessoalmente, eu venho de uma experiência do interior também, eu nasci Uhum. no interior de Minas Gerais, eu cresci, a minha infância foi em Caratinga, que é uma cidade Sim, pequena também, assim, relativamente pequena. Daí eu fui para Curitiba e passei a minha vida toda lá. Tem 10 anos que eu estou aqui em Guarapuava, que é uma cidade do interior do Paraná também. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei o tipo de pobreza, que na verdade foi reconhecer a pobreza que eu tinha vivido na infância também, mas principalmente a quantidade de caminhonetes na cidade, assim, foi sim. algo que me chamou muita atenção, que a gente não vê na cidade grande, né, digamos assim. Caminhonete e moto, né? Caminhonete e moto, parece que tem Os essa... pobres com os pobres com as motos e os ricos com as Aham, caminhonetes. isso, isso. Mas ao mesmo tempo parece que tem uma demanda assim na cultura brasileira, né, por esse tipo de narrativa, que é algo que talvez venha ali dos anos 30, assim, né, com toda aquela geração ali do Graciliano, tal, né, que introduz esse Brasil rural, profundo, talvez, Num na outro momento, literatura. né? No momento em que esse, Exatamente. esse, esse Brasil profundo estava isolado, né? Agora não está Uhum. isolado, né? Ele está meio que perdido no meio de um turbilhão de coisas acontecendo.
Mas também parece, Pauline, ter uma demanda por essa representação, assim, quase como um produto também, né? Quase como uma Sim. mercadoria, no fim das contas. Como é que você pensa essa Opa, falhou demanda que para às vezes mim. é pelo exótico, no fim das contas? Desculpa, falhou um pouquinho para mim. Você pode só Como é que repetir você o pensa final? essa demanda que eu acho que existe no próprio mercado Uhum. editorial, na própria cultura brasileira, essa demanda por esse Brasil profundo e às vezes com um exotismo ali embutido, né? Como é que você lida com Sim. esse aspecto aí? Você sabe, Ricardo, que eu lido bem, assim. Eu acho que em um país que lê tão pouco como o nosso, porque a gente fala, poxa, mas as pessoas estão lendo, eu estou aqui, né? Você está me entrevistando, Ricardo está lendo, está compartilhando as leituras dele, tem gente que vai ver aqui, assistir o nosso papo e vai Uhum, atrás do livro. Então, é claro que existe um mercado, mas se a gente parar para pensar na quantidade de leitores em potencial que a gente tem, né? É ainda um mercado muito tímido, né? Assim, um mercado que poderia ser muito maior. E aí eu acho que num contexto desse, qualquer que seja sei lá, o gatilho ali que fez a pessoa querer se aproximar daquele livro, se é o exotismo, se é porque ela é uma pessoa muito urbana e nunca viu nada parecido com aquilo, e ela quer lá, né, talvez até matar uma curiosidade e tal, e ouvir falar daquele cenário, ler sobre aquele cenário, sobre aquele espaço, sobre aquelas pessoas, eu acho que isso já é válido, sabe? Eu acho que o autor, eu pelo menos como autora, vejo assim, a gente não controla a recepção, eu não tenho como saber como as pessoas vão receber o meu livro, sabe? Então, primeiro, né, nenhuma obra artística é unânime, vai ter quem gosta, vai ter quem não gosta. Eu tive a felicidade de esse ser um livro bem recebido pela crítica e tem sido bem recebido pelos leitores. Mas eu não teria como falar assim, tentar controlar a forma como abordam, apresentam um livro. Eu vejo que alguns autores têm um pouco mais de apego com isso, né? Gostam uhum, que o livro tenha, né, seja associado a um certo tipo de literatura ou a um certo tipo de ideia. Eu sou bem despreocupada com isso, assim. Eu sinto que eu tenho uma missão mesmo de vida, talvez espiritual, de escrever essas histórias, que eu não sei exatamente a que elas servem, nem se servem para alguma coisa, mas é alguma coisa que acontece dentro de mim e eu preciso externalizar, preciso realizar, concretizar, produzir isso em texto. Faço o melhor que posso, dou tudo de mim num projeto de escrita mesmo, assim, né? É, E aí entrega para Deus, sabe? O que o sim, leitor vai ver, o que o leitor vai identificar, porque, por exemplo, esse livro, às vezes eu recebo retorno, já recebi retorno de gente do interior do Acre, você está falando do interior do Paraná, já recebi retorno de gente do interior da Bahia, do interior de São Paulo, do oeste catarinense, e cada um vê uma coisa, pessoas nos centros urbanos, cada um encontra ali um elo, né? Olha, puxa, me pegou por aqui. Ó. Teve um rapaz, por exemplo, tem um dos contos, chama O Cabelo das Almas. Tem um rapaz, um leitor de Minas Gerais, que ele cresceu numa fazenda e ele disse que cresceu numa fazenda que era assombrada. Ele me escreveu, é lindo, ele mandou até uma foto da infância dele, ele segurando um galo, assim, com a família, na fazenda no interior. E o que mais pegou para ele foi a parte espiritual, a parte mística, digamos assim, do erva, das benzedeiras, né? Da parteira que reza e a assombração. Então, assim, cada um vai ser pego de um jeito ou não vai ser pego, né? Vai ler outra coisa, enfim. E eu respeito muito isso. Eu acho que uma vez que o livro tá publicado, foi édito, né? Tá aqui, tá, tá no sim, mundo, né? Eu não posso tentar falar, não, mas eu não quero que associe ao interior, porque, né, pode uma coisa meio, sei lá, meio me falhou agora a caricata, né, que pode soar. sim, Eu confio naquilo que eu fiz, sabe? Então, assim, eu não acho caricata, eu não acho exótico. uhum, Então, porque é o meu mundo, né? Aqui eu estou falando de histórias que eu vivi, que eu vi, pessoas que eu conheci, né? Embora elas não sejam exatamente as pessoas que eu conheci, né? Mas tem cenas, situações ali que foram muito próximas de mim. Então, eu tenho muita firmeza, assim, de apresentar a história como ela tá e deixar à vontade para que o leitor, a leitora, coloque ali na prateleira que ele preferir, sabe? sim, E eu sim. acho que é isso. O livro andando, o livro sendo lido, eu acho que é o que importa.
Joia, joia sim. Então, quando você constrói essas personagens todas, né, que atravessam essa cidade, Uhum. isso traz talvez você optou, por exemplo, por falar de personagens mais pobres, né? Os grandes Sim, fazendeiros, eles praticamente não aparecem, ou quando aparecem é de longe, né? As caminhonetes, a fazenda. Aparece ali o casal, né? Tem a história mais engraçada, digamos assim, do livro, né? Que aparece o casal, e eu fui sublinhando com aquele RS, a cada três, três linhas ali eu colocava um RS a lápis ao lado, né? Mas isso coloca um pouco as questões de representação, né? Ou seja, como falar desse sim. lugar do pobre, no fim das contas, que coloca uma questão ética, no fim das contas, que é de apresentar uma realidade e, ao mesmo tempo, talvez falar por essa realidade, falar em nome de, né? Como é que foi isso de fazer esse rural mais pobre falar no seu livro? Porque eu acho que eu não estou falando em nome dessas pessoas, eu acho que eu estou falando em nome das pessoas que eu conheci, que são da minha família, e que eu não sou uma pessoa que cresci numa situação muito classe mediana também, né? O Uhum, estudo, que é a arma do pobre, né? O estudo que me levou um pouco mais à frente. Sou a primeira pessoa da minha família com curso superior, né? Então, da minha linha, né? Ali, minha sim. mãe, acho que tem prima, que é médica, primo, que é jornalista, mas na Aham, minha linhagem, eu sou a primeira pessoa com curso superior. Então, essas pessoas, elas, para mim, são as pessoas da minha família, né? Inclusive, essa semana passada, minha mãe me mandou uma foto, foi tirada nos anos 70 da minha avó com as irmãs e primas, em Palmeiras de Goiás. E é tão erva brava, sabe? É tão a tia Dita do conto. sim. é, Como é o nome do conto? Desculpa, eu não lembro mais, gente. Eu escrevi faz tempo. O Mal no Fundo do Mar. Sei. Então, para mim, é muito natural falar dessas pessoas, porque são as pessoas com as quais eu cresci, com as quais eu convivi. O Cineiro é muito inspirado em um cineiro, que foi um grande amigo meu, já falecido, ele já era bastante idoso, embora ele não tenha tentado passar, né? Tem um conto, gente, que fala sobre um cineiro que tenta passar a tradição, né, do toque dos sinos para um sobrinho neto. Embora o seu Ico, que era o meu amigo, ele, que eu saiba, não tenha tentado passar essa tradição adiante, ele viu essa tradição morrer, né? Ele viu desaparecer. Ele viu o sino ser substituído por uma caixa de som, porque ninguém sabe mais os toques. E as pessoas se incomodam, né, com o sino. É engraçado, porque as pessoas da cidade, elas estão gentrificando o interior, né, estão mudando para o interior e reclamam Uhum, do toque do sino. É uma coisa, preferem o som mecânico, uma coisa terrível, na minha opinião, de colonização, né, dos espaços, uma colonização cultural meio abjeta. Mas eu vejo que, sei lá, para mim é um livro que fala dos meus, sabe? Fala da minha família, fala dos meus amigos, fala das pessoas que eu vi, das pessoas que eu convivi, e que eu queria uhum, que não desaparecessem sem que ninguém soubesse pelo menos um pouquinho delas, sabe? sim. Acho que fica assim, na escrita desse livro, pelo menos, uma tentativa de mostrar o que não vai ter mais. Meu filho não vai ver, sabe? Pirenópolis, por exemplo, que é uma pequena cidade aqui do interior de Goiás, do jeito que eu vi, nem perto, nem parecido, né? Então, que eu vi ali sem a Rua do Lazer, que eles chamam hoje em dia, que tem um monte de restaurantes e não sei o quê. Ali nessa rua, hoje em dia fica fechada com mesinhas, né, de plástico para as pessoas consumirem, tem chefes e alta gastronomia e não sei o quê. A Sim. primeira vez que eu fui a essa cidade, como ele já tinha ali era um território meio hippie, tinha uma pizzaria meio riponga, só nessa rua, e no fim da rua, um botecão bem brasileiro, assim, onde muitas vezes era um bar frequentado por homens, não tinha mulheres, os homens vinham a cavalo, e tinha aqueles toquinhos para amarrar o cavalo na porta do bar, né? Então os homens vinham cavalgando para tomar ali a pura, tomar uma cachaça e tal. Isso meu filho não vai ver. Não tem mais Uhum, como. Esse mundo não volta. Então, e essas pessoas, o seu Ico, que inspirou o Tunico Cineiro, a minha tia-avó Dita, que inspirou a Dita de um dos contos, essas pessoas não existem mais e eu não vejo a possibilidade de que venham a existir pessoas parecidas com elas, porque o mundo já é outro, né? Elas vão ser educadas de outra forma, né? Nós estamos
nos criando num outro contexto. Então, eu queria deixar essas pessoas em algum lugar, né? Não queria que elas desaparecessem. E a gente tem também na literatura contemporânea, assim, a urbanidade já muito bem representada, né? Os escritores tendem muito a falar, inclusive tem muitos protagonistas escritores, né, nos livros, tendem Sim. muito a falar do seu próprio universo, porque é óbvio, né? O universo que a gente conhece. Felizmente, além de conhecer esse universo da escrita, né, eu também conheço esse universo do, da Terra, um pouquinho, né, Sim, sim. modestamente, mas conheço um pouquinho. E aí veio assim, e eu procurei mostrar da maneira mais do que respeitosa, eu diria amorosa, né? Não sou muito gentil, nem muito com os meus personagens, também não poupo muito de um destino catastrófico nenhum deles, Uhum, mas uhum. eu acho que consegui mostrar a humanidade deles, assim. Não, mas tem uma ternura ali na voz narrativa, eu diria, né? Claro que tem uma ironia também, mas a Sim, ironia, além desses finais catastróficos que acontecem com alguns deles, essa ironia nunca ela é violenta, agressiva, desrespeitosa. É uma ironia assim que ressalta um certo sabor, assim, eu diria, de um certo humor que está presente naquela cultura mesmo, eu acho. Eu sim, também venho desse ambiente, eu também sou o primeiro a ter curso superior na minha família. Eu tenho sim, foto, né, em chiqueiro de porcos, assim, com eu descalço no meio dos porcos, tal, aquela coisa bem rústica mesmo, né? Então, tem uma identidade forte com as suas histórias ali e tocaram também, me tocaram muito profundamente, eu diria. que bom. Talvez, inclusive, pelo tipo de linguagem que você usa, né? E aí eu queria te perguntar como é que é essa coisa da linguagem, no fim das contas, que tem Sim, esse grau humanista muito acentuado, e você, claro, evita a firula estética, evita a linguagem pernóstica, evita mesmo a invenção, né, de um Guimarães Rosa, por exemplo, né, que tem uma relação forte sim, com essa representação também. O segundo conto, né, daquele casal, né, que está saindo de uma, de uma terra para outra, né? Assim, para mim traz muito a imagem do Vidas Secas. Eu queria te perguntar como é que é a sua relação com a tradição literária, sim. e como que você chegou nessa linguagem mais democrática, no fim das contas, que é essa que o seu Fico livro mostra feliz. muito bem. Fico feliz com a associação ao Vidas Secas, que é com certeza uma referência super importante, o Graciliano, para mim, em termos de linguagem, né? Porque o Graciliano, acho que ele teve essa mesma tendência à literatura anglófona, né? Que eu gosto muito. Então, outra referência super importante para mim é As Vinhas da Ira, do Steinbeck, o Jack London, o Hemingway, todos esses autores. A Harper Lee só tem um livro, né? Mas todos esses autores assim influenciaram bastante, principalmente o Steinbeck, Jack London também, mas o Steinbeck é um autor que eu amo de paixão Uhum, e eu durante ali mais pro fim da adolescência, né, eu cheguei nesses autores e me apaixonei muito perdidamente, porque eu vinha lendo outras coisas, talvez mais barrocas, né, em termos de linguagem, mais caudalosas, mas eu não sei também se tem a ver com o lugar que eu venho, que é um lugar mais seco também, e eu acho que casa com uma linguagem talvez um pouco mais seca, eu tento fazer com que as palavras... O professor Luiz Augusto Fischer fez uma crítica na Folha de São Paulo ao livro que eu gosto muito, que ele fala que nenhuma palavra ela transborda, né, a superfície do livro. E isso é intencional, né? Eu tento fazer com que o leitor faça o juízo de valor, né? Então, se o personagem é feio ou é bonito, é o leitor que vai decidir, né? Eu não vou dizer que ele é feio nem que ele é bonito. E então isso leva talvez a uma espécie de economia, assim, na linguagem e de um. Porque só tem um conto que é narrado em primeira pessoa, que é o Santíssima, que é narrado por uma parteira. Mas ele é narrado em primeira pessoa porque é uma oração, né? A voz de uma oração. A gente sim. ora em primeira pessoa. Mas os outros, tem, com exceção de quando eu coloco a segunda pessoa, os outros têm um narrador observador que ele é um pouco impiedoso, né? Ele não se envolve
nos dramas dos personagens, né? Ele não sofre com eles, ele mostra o sofrimento, né? E aí eu acho que vem também de uma... Porque as referências não são só literárias, né? Vem também um pouco do meu gosto pelo cinema, né? De gostar de um cinema mais imagético, com poucas falas, então, com poucos diálogos. Claro, com exceções, né? Mas eu acho que o livro tem outras referências, assim, não literárias. Por exemplo, vou tentar aqui não dar um super spoiler, mas o livro tem um fim catastrófico, né? Esse fim foi muito inspirado por um desfile de um estilista e artista plástico chamado Jun Nakal, um estilista brasileiro. Assim. Eu esqueci agora o nome do. Eu sempre fico de lembrar o nome da exposição, desse desfile dele. Não sei o quê, o papel da moda, não vou me lembrar. Que ele contrata uma turma de costureiras que elas passam, não me lembro quanto tempo, mas muito tempo mesmo, se dedicando assim à confecção de roupas de papel, mas são vestidos muito luxuosos, para Uhum, desfilar na alta passarela e tal. É uma coisa trabalhosíssima, assim. Eu tive a oportunidade de ver esses vestidos pessoalmente, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, porque eles trouxeram há muitos anos. E é uma coisa estonteante, a réplica dos vestidos, porque os originais, as modelos entravam com o vestido na passarela e rasgavam esses vestidos no final, que deixou a plateia escandalizada, até as costureiras não estavam esperando isso, ficaram também um pouco chocadas, que é uma ideia de impermanência e que é muito ligada também a uma visão oriental, né? Os monges que fazem aquelas mandalas de areia, passam meses fazendo, depois num sopro destroem. Então, essa ideia de impermanência também, que eu não trouxe da literatura, né? Eu trouxe para o livro, a poesia eu trouxe para o livro. Então, a Cora, na minha infância, eu lia muito a Cora. Minha família, minha mãe, minha avó era do interior da cidade de Goiás, a cidade da Cora. Ela tinha muito orgulho, né, de ser conterrânea da uhum, Cora. Então, em casa, uhum, cresci com essa coisa da Cora. A Cora foi uma influência super importante nesse livro, e a Cora não é uma autora tão adocicada quanto pensam, né? Só mostram da Cora o docinho, né? Uma coisa de vovó fofa, e ela não era assim, né? Tem muito terror e assombro, assim, no que ela escreve, muita dureza, e não era uma escritora fácil, porque eu acho que vendem uma imagem da Cora como se fosse uma autora muito fácil, e não uhum, era. uhum, E aí eu vou por aí, sabe? Pescando dessas muitas leituras, o desejo, né? A tentativa de tentar fazer uma coisa que seja minha, né? Ouvir como eu ouço a história na minha cabeça, né? Tentar mostrar para o leitor como eu ouço a história na minha cabeça, né? uhum. Sim, sim. E, assim, chamou atenção também que existe um equilíbrio, eu diria, assim, claro que tem, assim, variações, né? Por exemplo, o último conto, aparece ali um eu e você, que Uhum, bem sutil, né? Aparece, acho que em dois momentos apenas, mas que para mim passou para mim, né, enquanto leitor, uhum, essa ideia de você e quem está lendo, no fim das contas, exatamente. assim, essa relação. Tem esse conto em primeira pessoa, mas em geral tem uma unidade de linguagem também, né? Tem uma unidade Uhum, entre os vários contos, de ambientação, de linguagem. Então é um livro muito equilibrado nesse sentido. Assim, que você que vem do romance, né, como primeira experiência, que tipo de uhum. desafio foi trabalhar esses contos nesses termos assim de unidade mesmo, né, de linguagem? Eu não sei se eu cheguei a intencionar, assim, a unidade da linguagem, sabe? Se eu tive claro, não, vou tentar manter o mesmo nível de tensão, né, em todas as histórias. Uhum, Eu acho que talvez um seja pouco isso, né? natural. Foi um pouco natural, foi como veio. E as variações, por exemplo, o que eu vou ler aqui no finalzinho, né, o pedacinho de uma sorte é em segunda pessoa, porque eu queria que o leitor tivesse a experiência do afogamento ali nos grãos de soja, né? Eu queria que Uhum, colocar o leitor na pele do personagem. E no fim, a mesma história, né? Queria fazer um pacto ali com o leitor de, olha, você me acompanhou até aqui, agora vamos junto comigo ver
o fim dessa história. Uhum, Ah, mas eu acho que eles fluiu naturalmente, eu não precisei buscar padronizar, sabe? uhum, E quando precisou destoar, destoou também naturalmente. uhum. Sim, sim. É, o humor, ele aparece em algumas circunstâncias, né? Daquela história da caçada da paca, né? Carne de paca, ele aparece Uhum. de uma forma bem interessante também, mas ele é muito forte na história dos pombos, né? Da mulher dos Sim, pombos, que é quando você faz a representação de uma figura do poder, de certo modo ali, né? sim, E o seu livro, ele tem um tom político, eu diria, né? sim, Tem um lado, né? A gente pode dizer isso com toda certeza. Como é que foi sim. trabalhar essa crítica ao poder com esse humor, assim, principalmente nesse conto? Talvez se pudesse falar que ele me chamou muita atenção, porque É. ele está mais no centro do livro e ele faz essa É, crítica, no fim das contas, dessa ilusão, né? Porque é uma cidade que tem Cracolândia, mas não tem pombos. Então, talvez se pudesse falar sim. um pouquinho disso. É difícil escrever com humor? Eu acho difícil, mas acho gostoso. Eu tive uma tentação de fazer o livro, isso sim, isso eu pensei em termos de linguagem. Eu tive uma tentação de fazer o livro inteiro no tom da Mulher do Pombo, até Hum, porque seria mais comercial. uhum, Fato. Seria um livro mais palatável, mais fácil de ser digerido, né? A Mulher do Pombo fala, gente, da primeira dama da cidade, que é o seguinte, a cidade não tem pombo e ela acha que isso é uma coisa atrasadíssima. Ela quer que a cidade tenha pombos, porque quando ela vai às grandes cidades, né, em Paris, ela já viajou para a Europa e tal, ela vê pombos nas praças. Como é que Buriti pequeno não tem pombo? E as pessoas tentam convencê-la de que não, né? É uma ideia absurda e por aí vai. Mas ela está muito convicta disso. Essa personagem é uma mistura de algumas pessoas assim que eu conheci e ela levou o nome dela é Bragança. Ela levou o nome de uma amiga da minha avó que ia aos terços com a minha avó, terço de igreja, né? Minha avó frequentava muito terço e eu, criança, e acabava acompanhando muito a minha avó nesses encontros. E ela sempre estava lá essa amiga, Dona Bragança, que tinha muito orgulho de ser meio parenta da princesa Isabel, né? Ah, porque eu sou Bragança, porque eu venho da família real. E eu achava aquilo um pouco, todo mundo achava, né? Fazia piada, todo mundo achava um pouco risível que ela tivesse tanto orgulho disso. E eu cresci com essa senhora Bragança na minha cabeça. E por outro lado, quem gostava muito de pombos era a minha avó. Não porque ela quisesse que existissem pombos nos lugares, mas a minha avó, ela recolhia muitos animais feridos na rua, né? Inclusive pombos, né? Quando eu era criança, os meninos tinham uma prática horrorosa, assim, que eles consideravam uma brincadeira, que eles pegavam fio de cerol, colocavam uma pedrinha, um pauzinho e acertavam os pezinhos dos pombos e ele arrancavam os pés dos pombos, né? Machucavam os pombos. E a minha avó ficava revoltadíssima, brigava e pegava os pombos para cuidar, e as pessoas diziam que os pombos iam morrer, e ela, que vai morrer nada. Então, acho que veio um amálgama aí dessa minha experiência pessoal e que é um pouco engraçada já por si, né? É um pouco anedótico uhum, por si. aham, E aí, quando eu comecei a escrever a história dessa primeira dama, que queria, porque queria a mulher, os pombos na praça, vem também dessa nossa cultura, né, de elite aí, de socialite, que quer sempre coisas absurdas, né, umas coisas meio estapafúrdias e que, em geral, nunca são boas para ninguém, a não ser para satisfação ali momentânea delas mesmas, né? E eu não sei, eu acho que se a gente não rir dessas pessoas um pouco, se a gente não uhum, olhar para isso com certo humor, fica muito difícil olhar, né? Porque é horroroso o que de fato acontece, né? Não o que acontece aqui na história, né? Em histórias ficcionais, mas o que de fato acontece, essas pessoas poderosas, né? Que podem chegar numa cidade e falar como é que a banda tem que tocar. E sim, isso acontece muito, né? Você não sabe de filho de quem que eu sou, você não sabe quem que eu sou, né? Coisa do brasileiro. Eu acho que a gente é refém em vários contextos dessa situação, e eu quis mostrar isso um pouco e mostrar de uma maneira que ridicularizasse um pouco também essas figuras. Embora a sim. Bragança do livro, ela também tem um lado humano que é tocante, que é interessante. Tem alguma coisa nela que eu gosto também.
sim, Tem alguma coisa nela que é bacana. Por exemplo, ela tem o hábito de rezar nua. E o padre, em confissão, já falou para ela que não pode, né? Que é pecado. E aí, como no meu mestrado eu pesquisei um pouco sobre medievalismo, eu li sobre um grupo chamado os Adamitas, são ainda anteriores a Francisco de Assis, né? Que eram os franciscanos que acreditavam que você, para ser cristão, um bom cristão, você tinha que ser um naturista, você não deveria usar roupas, você tem que viver no mundo como Deus te fez, nu, né? Eles foram considerados hereges, foram mortos, os adamitas, e o padre ainda fala para ela, a senhora tem a péssima inclinação dos adamitas, né? Então, isso é uma inclinação que eu acho positiva nela. Tem coisas nela que eu admiro, assim, que eu gosto. Mas ela é uma pessoa que representa ali algo que eu gostaria que não estivesse presente, assim, no país. sim, sim, sim. É. E que acaba sendo mais provinciano no fim das contas. Aí sim está a imagem do Sim, provinciano, né? Essa ideia de sim, trazer a vida urbana para a cidade nesse aspecto aí, a qualquer especialmente. custo, né? Mas sim, é uma personagem complexa, não é uma personagem rasa, assim, que... Então, assim, tem esse aspecto, mas a gente está falando de humor aqui, mas outro ponto, daí eu já estou meio fechando, a- as questões aqui, é a questão da violência, né? Porque tem o humor, Uhum, claro, mas tem a violência que atravessa de cabo a rabo também as histórias, né? Sem, eu diria, Pauline, você fazer da violência um espetáculo, né? sim, Assim, e aí talvez esteja o seu desafio ali, né? De como lidar com a violência. Por exemplo, no sim, conto Matadouro, né? Tem aquela construção, aquela frase que aparece duas ou três vezes, Irene aperta o cabo da faca, né? E sim, naquilo ali já está a violência, no fim das contas, né? Que é também a violência pela qual passa o lugar nessa mudança, né? A gente pode dizer assim, que é o fim sim, da tradição dos sinos, as pessoas saindo dali, vendendo suas terras, tal. E principalmente no conto Massote, que traz essa violência de classe, no fim das contas, né? Gente, sim, o conto Massote, assim, a Pauline vai ler um trechinho mais para frente, mas assim, eu achei belíssima a forma como você personifica a soja. Assim, são uhum, tantas imagens, a soja vai aparecendo assim, vai pontuando o ponto, né? De uma forma assim, mais assim, digamos assim, a soja é um sujeito e a sim, personagem ela vai se despersonalizando, assim, ela é totalmente despersonalizada, assim, no final das contas, tanto que o nome aparece ao fim só, né? Então, eu achei, sim. achei belíssima essa construção, assim, me interessou muito. A violência de classe está muito evidente ali. Como é que você pensou essa questão da violência? Como é que foi trabalhar esse aspecto nas Sim. suas histórias aí? Uma coisa que eu acho que todos que somos leitores, acho que em algum momento a gente se dá conta disso, é que a literatura em geral é muito violenta, né? A boa Sim, literatura, sobretudo, sim, né? Inclusive, eu já penso nisso, talvez mais para frente, eu gostaria muito de escrever um livro que fosse inteiramente positivo e conseguisse ser bom. É muito difícil, né? Eu só consigo lembrar do Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, que é um livro assim muito muito otimista. Mas em geral a literatura não é muito otimista, né? E eu acho que aqui no livro isso também está evidente. Nesse meu livro também eu acho que eu não apresento uma visão muito otimista das coisas, mas a violência é uma coisa que me perturba muito, né? Tanto a própria violência que a gente é capaz de impor, né? Seja num grito, seja numa palavra grosseira, seja, né, numa pequena relação ali com o filho, com o marido, com a mãe, sabe? Essas pequenas violências, quanto o cara que, sei lá, mata o outro porque votou no candidato que ele não gosta, aham, ou numa briga de torcida de futebol, ou para roubar, ou para, sabe? Para roubar terra, para roubar carteira, para roubar seja o que for. Isso é uma coisa que me deixa um pouco paralisada, na verdade, um pouco com medo do mundo, porque seria tão simples a gente viver bem, né? E não é super difícil. Em tese, potencialmente, a gente poderia viver num mundo com zero violência humana, zero.
não é? Potencialmente, a gente tem potencial para isso, mas é muito difícil. Difícil até pensar E isso. é difícil até pensar, mas a gente tem esse potencial, né? A rigor, cada um de nós traz isso, essa capacidade. Só que é uma capacidade quase impossível de exercer, né? Dentro do contexto que a gente vive hoje, né? Sobretudo um sistema que é extremamente excludente. E quando eu comecei a ver que as situações de violência começaram a aparecer na história, né? Porque enquanto você escreve, você não controla tudo, né? A história vai aparecendo, vai surgindo e você vai acompanhando. Eu não estou ali, né, com uma rédea em cima do personagem, eu vou seguindo mais ou Uhum, menos por onde ele vai. É, Eu vi que, bom, estão acontecendo aqui algumas coisas preocupantes, né? Algumas coisas problemáticas e que são coisas que acontecem de fato, né? É, E eu falei, vou dar vazão, vou deixar que essas coisas venham, mas aí eu tive alguns princípios. Por exemplo, eu não quis nada muito escatológico, né? Porque eu não gosto de ler assim. me- É um tipo de leitura que não me agrada. E aí vem de um gosto pessoal meu, né? Então, cenas uhum, assim, muito escatológicas, de como que destrincham uma pessoa, esse tipo de coisa, não me sim. interessa muito na literatura. E o segundo é que, como havia algumas mulheres em situação de violência, né, algumas mulheres que sofriam diferentes tipos de violência, porque a gente vive num mundo também assim, homens também sofrem violência na história e no mundo, mas a gente está falando especificamente de uma violência típica de gênero, né? Minha única condição, e isso foi bem consciente, é que nenhuma delas se curvasse à violência. Porque eu vejo Uhum, que há muitas personagens na literatura hoje que elas são vítimas, de uma série de circunstâncias e elas nunca respondem, né? Tudo chega para elas, é sempre uma coisa passiva. Então, é o abuso, enfim, a humilhação. São tantas circunstâncias desumanizadoras e que roubam delas a dignidade e elas nunca respondem, né? Elas vão, você vê às vezes um livro, não quer dizer que o livro seja ruim, mas você vê uma personagem se esfarelar, assim, sumir. No final do livro ela não é mais nada, porque ela sofreu violência a história inteira. E eu falei, eu não quero essas personagens assim, porque eu não vivi com mulheres assim. As mulheres da minha família, eu tenho uma família muito matriarcal, que infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, os homens foram bastante coadjuvantes, assim, pouco protagonistas, né? E eu vi essas mulheres muito capazes de responder, né? E eu digo isso desde dentro da minha casa, as minhas tias, minhas primas, muito capazes de responder à violência. Com isso, eu não estou jamais culpabilizando aqui nenhuma vítima, tá? Por favor. Mas eu queria dar esse tom para as personagens, que quando elas sofressem algum tipo de aflição ali, de opressão, elas dessem a resposta que pudessem. Se essa resposta uhum, é justa, se é proporcional, se é muito, se passou do limite, se ela também é uma maluca, aí são outros 500. Mas eu queria que elas respondessem de alguma forma. E eu acho que eu consegui fazer isso, né? Manter isso. Assim, isso foi um pacto que eu fiz com as minhas personagens. Não ia deixar nenhuma ser destruída, assim, aham, é, por um outro personagem, especialmente um personagem do gênero masculino, porque eu acho que também a gente compõe um imaginário, né, sobre o que é ser mulher, a partir de tudo, né, da nossa cultura, né, das narrativas que a gente vai construindo aí ao longo dos anos, todo mundo junto, nós, escritores, cineastas, compositores, né, você vê, poxa, Chico Buarque, que é esse grandíssimo autor e compositor, construiu mulheres, assim, muito frágeis, aham, né, nas suas narrativas, muito sim, frágeis, às vezes guerreiras e tal, mas é um tipo de guerreira que é aquela guerreira da resiliência, que aguenta, né, a pancada. Não é o que eu queria. Eu queria uma mulher que desse a pancada de volta. E eu acho que eu consegui, não sei, eu sou satisfeita, assim, com as meninas do Leva Bravo. sim, sim, sim. Pois é, interessante isso. É, Pauline, tá aqui teu livro, Eva Brava. Eu vou deixar o link para as pessoas adquirirem na editora. Também está disponível nas livrarias. Para você que está assistindo, gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, se é que já não está inscrito, inscrita.
que divulgasse essa conversa, que comentasse. É assim que a gente consegue furar um pouco esse bloqueio de tanta porcaria que tem nas plataformas aí, como é, Verdade. inclusive, essa plataforma onde a gente está, né? Com esse engajamento, assim, digamos, mais direto, que a gente consegue que essas conversas mais complexas, ou, né, mais interessantes para a gente, pelo menos, e que a gente acha que é interessante para todo mundo, chegue a mais pessoas. Muito Você bom. talvez possa ler um trechinho, a gente tinha Posso pensado, né, sim. de você ler um Eu, trechinho de eu um queria estudo. só antes de dizer, Ricardo, que esse trabalho que você e outras pessoas têm feito é super importante para a gente ocupar também, né? Esse Uhum, espaço virtual, porque ele está muito colonizado assim por coisas deletérias, né? Coisas horríveis, você falou horríveis, né? agora. Sim, Então, assim, eu acho que a gente fortalecer nossa presença aqui também é importante, né? joia. E, sei lá, vai que hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um professor lá de Cuiabá, que a UERVA foi questão de uma prova de ensino médio, né? Eu, poxa, que legal, mandou a fotinho da prova e tal. E aí a gente vai vendo essas coisas acontecendo, né? De começando a chegar nos lugares e tal, e ver que, poxa, essa galera aí que tá vindo, né? Esses jovens, eles precisam ver que tem outras coisas além do que tá na trend, sabe? Uhum, uhum, E que, enfim, a gente pode produzir e consumir coisas de qualidade na internet também, né? Que é sim, totalmente sim. possível. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Vou ler pode ser esse primeiro parágrafo aqui, até o meio da página 31 do Má Tá ótimo, Sorte. tá Então maravilha. vamos lá. O Má Sorte é esse do soterramento do silo de grãos, pessoal. Começa assim. Você diz que é domingo, e domingo é bom porque ganha mais. Não muito, mas melhor que dia de semana. A mãe ergue as sobrancelhas. Se é assim, então vá, filho. Sentada à mesa da cozinha, na cadeira de rodas, ela interrompe o debulhar do feijão para lhe dar a bênção. Do lado de fora, você sobe na moto, coloca o capacete e vai singrar o vermelho da estrada, deixando a marca dos pneus na lama. Choveu ontem à noite. Choveu a semana inteira, mas hoje faz sol, um sol baço, desbotado, círculo de nata no céu encoberto de nuvens. Por onde passa, você vê a soja que desponta homogênea, cobrindo a terra como um tapete de silêncio. O único som naquele deserto verde é o da sua moto. Na fazenda, atravessa a porteira que lhe abrem como se tivesse chegado alguém importante. Gosta quando abrem assim a porteira, e isso só acontece aos domingos. Perto da recepção estão seus companheiros. Chegaram antes em uma sabeiro pintada de ferrugem. Você desce da moto e os cumprimenta com acenos de cabeça. Eles falam do jogo de logo mais. Vai passar na televisão. Você não tem parabólica, ouve pelo rádio, mas está bom, prefere assim, porque no rádio o que conta é o futebol mesmo. Não tem papo furado. Isso lá é verdade, eles concordam, mas gostam de ver os gols. Tomara que o serviço seja rápido. Tomara. Dá tempo de fumar um cigarro. Você puxa duas tragadas e cospe no chão. Fica olhando para a bola de cuspe. Ela flutua na terra, é espessa, não se mistura, mas basta empurrar com a ponta da botina um torrão para que ela desapareça. Quando termina de fumar, atira longe a bituca. Está cheio de bitucas em torno da recepção. Parece até que deram uma festa. Pensa em acender outro cigarro, mas o administrador sai de repente de uma porta e gesticula, chamando-os para perto, com os óculos escuros metidos no alto da cabeça. O administrador não é igual a vocês. Os óculos, o cinto, o branco da camisa dele, tudo brilha. Tudo exceto os sapatos, invariavelmente embaciados por uma camada de poeira fina. O que é para fazer, doutor? O que é que vocês acham? Desentupir, porra. Desculpa o palavrão, gente. E por aí vai. E aí ele vai Não, descer para desentupir esse silo e é uma coisa, gente, que acontece muito no Brasil, viu? Tem muitos trabalhadores soterrados em silos de grãos, todo ano morre gente. E nós na sim. cidade não ficamos nem sabendo. Aqui na minha região tem bastante, e às vezes tem um incêndio, né? O problema do incêndio também é forte nessa Sim. quantidade aí, nessas toneladas que estão ali acumuladas. E E, você fala e disso também.
assim, a ambientação que É, você constrói deve ter dado um trabalho enorme de fazer essa ambientação natural, das propriedades, dos sim. caminhos. Eu achei muito bem construído tudo isso. E você falou Não do sei- Fischer, né? Só, oi, pois não? só uma curiosidade, não sei se você já leu Pós-Escrito ao Nome da Rosa, do Humberto Eco. O Nome da Rosa nem é um livro que eu gosto tanto assim, mas eu gosto muito do Pós-Escrito ao Nome da Rosa, Poxa, que eu o li faz Humberto Eco. bastante tempo, eu não lembro. Eu acho que sim, acho que ele É, saiu em e várias o edições recentes, né? E o Mas pós-escrito ok. ao nome da Rosa, né, o Humberto Eco fala do processo criativo. E aí ele conta como ele passou, não lembro quanto tempo, construindo aquele mosteiro, né? Então ele Aham, tinha uma planta, ele desenhou. Eu não cheguei a desenhar, não precisei, mas eu tenho uma planta de buriti pequeno na uhum, cabeça, né? Eu tenho uma noção de onde se passa o quê, onde é que está o rio, onde é que está a casa de um, onde é que está a casa de outro, onde é que está cada igreja. Eu consigo visualizar isso, né? Onde que é a terra dos indígenas, onde sim. é uma fazenda, onde é outra. Mas eu acho que acho que ajuda muito no processo você ter esse mapa, né? E aí, Uhum, esse livro é até bem legal para quem escreve, principalmente quem estiver ouvindo a gente aí que escreve, esse pós-escrito ao nome da Rosa, é bem interessante. uhum. Eu gosto Esses de dias eu estava, livros sobre livros. É, sim, sim. Esses dias eu estava lendo sobre a adaptação cinematográfica, né? De como o sim, diretor teve que, por exemplo, pintar os porcos de preto, que eram o tipo de raça que existia no período e que não se encontrava na locação que ele escolheu lá para fazer o filme e tal, e ele precisou pintar os porcos, entre outras coisas. sim. Tinha uma discussão, por exemplo, se os monges ficavam todos calvos, né, raspavam a Ah, cabeça para fazer as refeições, porque daí ele teria que pagar mais o os, elenco, o elenco, né, e o elenco de apoio, principalmente, todo mundo ia ter que raspar a cabeça. E aí foi todo olha um, só. tem todo um trabalho ali Sai mais nessa caro, né, para adaptação raspar também. a cabeça. Exato, fica mais caro. É isso, gente. Muito obrigado, Pauline. Foi uma Eu que conversa bem. agradeço. Gostei muito do livro. Recomendo demais. Está aqui, Erva Brava. Então, e eu estava falando do Fischer. A gente tem uma conversa aqui Ah, com sim. o Luiz Augusto Fischer também, Ah, de, que de um legal. dos muitos livros dele recente, que aquele cara ali, poxa, tem muita produção, Ah, mas é ele é sensacional incrível. ouvi-lo também. Ele é Obrigado, incrível. Pauline. Muito obrigada, Ricardo. Parabéns pelo trabalho e vida longa ao canal. Ótimo. Então é isso, gente. Até semana que vem com mais outro livro. Acompanhe aí e veja as nossas outras, quase um pouco mais de 100 entrevistas que a gente tem também. Obrigado. Legal. Até semana que vem.